Oi, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar uma coisa um pouquinho diferente, um pouco mais voltada para para mim, para o meu testemunho. E todos sabem que eu tenho um garotinho especial, né? O Luca, ele foi diagnosticado com autismo, com 3 anos e meio, autismo leve, e ele foi diagnosticado com 6 anos com déficit de atenção, né? Ah, na verdade, quem vê o Luca, tem gente que nem acredita que ele tem nada, porque o Luca, ele é um atípico, né? Tem gente que fala, não é possível que ele tenha alguma coisa assim, e muito engraçado, né? Mas, mas a gente que tá dentro de casa com ele sabe como é uma luta, como é um desafio muito grande, né? Porque realmente a cabecinha deles funciona de uma forma muito diferente da nossa, né? São anos e anos e anos aí de terapia, é, muitos tipos de terapia ele teve muito estímulo, é, e assim, o nosso resultado é que ele tá crescendo, não só em estatura, mas ele tá crescendo e se tornando uma pessoa, um menino de Deus, sabe? É, apesar dele ainda não ter sido tocado mesmo pelo Espírito Santo, ele não realmente ainda não foi, ele não ainda conhece verdadeiramente o Senhor, ele teme ao Senhor, ele teme a Deus, e é muito bonito a conduta dele como ser humano, né? E, e assim, tem muita coisa para falar sobre isso, eu não sei nem exatamente o que eu falo, eu não sei o que seria tão assim interessante ou importante para vocês saberem, mas assim, eu já escutei tantas coisas, gente. Eu já escutei uns absurdos assim, ora porque ele vai ser curado, sabe? Não é aquele que falou, não toma isso pra você, ele não tem nada. Gente, que ignorância, né? É uma ignorância absurda. Tanto o autismo quanto o déficit de atenção, eles não são uma doença, eles são uma condição, uma condição de como a pessoa nasce, uma condição do cérebro dela, uma condição neurológica que não existe cura. O que existe sim a graça do Senhor sobre a vida dessas pessoas, e Deus vai usar cada um deles conforme a vontade dele, né? Ele vai usar essas pessoas como instrumento para o reino dele. Eu creio nisso. E o Luca vai ser uma pessoa muito usada por Deus. Eu creio muito nisso. Eu vejo muitas coisas no Luca que Deus vai usá-lo como ferramenta, como realmente assim uma pessoa realmente que ele vai usar o Luca daquele jeito dele, sem vergonha, porque ele não tem muita vergonha, ele fala, ele vai, ele age, ele adora teatro, ele adora performar, e eu sei que Deus vai usá-lo daquele jeitinho dele para alcançar muitas outras pessoas para o reino do Senhor, né? E falando nisso, do porquê que eu tô falando disso, né? E eu não sou, gente, eu não sou nem um pouco especial, que falam, né? Ai, só mães muito especiais.
e que tem esse tipo, que tem um filho assim, né? Nossa, Deus escolheu essas mães porque elas são muito especiais. Eu não sou nada especial. Se eu fui escolhida por Deus por alguma coisa, assim, se eu fui escolhida por Deus para ter um filho especial, não é porque eu sou especial no sentido assim que eu sou boa, que eu sou isso, mas ele me escolheu para eu ser tratada, para eu aprender, para eu receber lições de vida e melhorar como ser humano e melhorar e vir realmente a me colocar de joelhos todos os dias agradecendo a Deus por ter um desafio tão grande na minha mão. E esse desafio me faz realmente ser moldada pelo Senhor, né? A gente, de alguma certa maneira, o que eu acredito, o que eu vejo, né? E eu não estou falando de religião e nem de cristãos de uma forma geral, mas eu tô falando assim de mães que têm filhos especiais. Eu estou falando da maioria. Eu não conheço todas, eu não sei, mas eu vejo essas mães se tornarem ser humanos melhores, ser humanos mais sensíveis ao que o outro passa, né? Mães que querem ajudar, mães que conseguem ter uma sensibilidade acima da média, né? E aí eu vim aqui, por que eu tô falando tudo isso? Depois eu posso falar um pouquinho mais da minha experiência como mãe de uma criança especial. Mas o foco aqui é falar de um livrinho que eu recebi, muito especial, né? Tem em português e tem também a versão em inglês. Talvez aí na tela esteja ao contrário, eu não sei direito, mas se não tiver, se tiver, se chama Ba, a Ovelhinha Especial, né? Em inglês é Ba, The Special Sheep. Esse livro, ele é um livro de uma mãe muito especial, uma mãezinha chamada, ela chama, quem escreveu o livro, aqui ó, chama Kênia de Paula. Vocês podem seguir ela no Instagram. Ela é pastora numa igreja em Connecticut, nos Estados Unidos. E ela tem um filho autista também. E no passado, eu não vou contar de toda a história. Vocês podem entrar depois no Instagram dela e saber mais sobre a vida dela. Antes mesmo dela ter esse menino, ela teve um sonho, ela teve uma visão, onde Deus falou para ela que ela ia escrever um livro. E ela não sabia nem que tipo de livro que ela ia escrever, enfim, ela teve a visão, passou muitos anos, teve o filhinho dela e ele foi diagnosticado com autismo e hoje ela veio escrever esse livro muito especial, onde fala, o livro nada mais é que ele fala que todas as ovelhinhas são importantes para o Criador, são importantes para o que eles chamam, na verdade, eles trazem como é que fala? Eles trazem, ela traz Jesus representado como cordeiro, né? Que é o cordeiro mesmo. E na verdade é uma história muito bonitinha, né? Onde elas contam que as ovelhinhas estavam, enfim, no pasto, quando chegou o cordeiro para cuidar delas, e uma das ovelhinhas é autista. E essa ovelhinha, ela se perde exatamente porque ela tá sempre distraída, ela é diferente das outras, e Jesus
pergunta se todas as ovelhinhas estavam lá, e eles disseram que sim, mas depois perceberam que uma delas, que é a Bá, a ovelhinha Bá, que é a ovelhinha especial, ela não estava, porque ela estava perdida, e ele conta que Jesus voltou para buscar aquela ovelhinha que estava perdida, como na história da Bíblia, né, onde ele fala na parábola da Bíblia, que ele fala que ele deixa as 99 para buscar a uma que tá perdida. Então é basicamente isso a historinha, mas é para criança, é uma gracinha esse livro. Eu estou fazendo literalmente uma propaganda desse livro. Eu preciso perguntar para a Kênia como que vocês podem comprar esse livrinho, né? Gente, para a escola dos filhos de vocês, até para os filhinhos de vocês, para ensinar que todas as ovelhinhas, inclusive as especiais, todas as crianças são importantes e amadas pelo Pai, pelo Cordeiro, né? Então, não é autismo, déficit de atenção, não é uma doença, não é do demônio, não é do diabo, não é porque a mãe está sendo castigada, não é nada por causa disso. É porque realmente o Senhor tem um plano para cada um, né? Hoje em dia a gente vê tantas crianças por aí, né? Deus quer realmente alcançar, às vezes, as pessoas e o alcance dele, às vezes, é de uma forma completamente diferente do que a gente imagina, né? Mas todas essas pessoas especiais, gente, elas são tão especiais, igualmente especiais para o Pai, como qualquer um de nós, né? E é isso, gente, é lindo ver o que Deus faz na vida dessas crianças através deles. O Luca tem uma sensibilidade muito grande. Semana passada, inclusive, eu fui num passeio da escola com ele e voltei assim com o coração cheio de orgulho. Eu sei que orgulho é feio, né? Mas assim, é a palavra que a gente usa, né? Mas cheio de orgulho dele. Pela conduta dele, tanto com as outras pessoas, quanto com os professores, que ele ajuda os professores, e ele respeita os amiguinhos, e é muito lindo ver isso, sabe? Mas eu venho falar mais sobre o Luca, mas realmente, gente, olha, quem quiser comprar, quem se interessar de comprar esse livrinho, fala comigo, eu tento falar com a Kênia. Ela tá tentando colocar o livro no Amazon, mas, enfim, o Amazon ultimamente anda exigindo tanta coisa, não sei se ela já conseguiu, vou ver com ela, mas quem quiser, gente, ó, lindo o livrinho, tá? Recebi sexta-feira e já li com as crianças, eles já adoraram, tá bom, queridos? Bom dia para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, se vocês quiserem que eu fale alguma coisa específica, vocês me avisam. Às vezes a gente não sabe nem o que falar, porque é tanta coisa para falar que a gente não sabe o que começar, que assunto, como, sabe? Enfim, aí vocês me falam. Um grande beijo para vocês. Tchau, queridos.